Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos quebra-cabeças mais legais da gramática do grego bíblico, o infinitivo. Sabe, aquela forma do verbo que parece tão simples, mas que na verdade esconde uma identidade secreta, cheia de poder e de significados. Para começar, olha só essa comparação. Em português, quando a gente pensa em infinitivo, vem na cabeça uma palavra só, né? Tipo, adorar. Simples, direto ao ponto. Mas aí, quando olhamos para o grego do Novo Testamento, a mesma ideia pode aparecer assim, eis to proskinesai. Reparou? Tem uma preposição, eis, e até um artigo, to, acompanhando o verbo. E é aí que fica interessante. A pergunta que não quer calar é: como assim um verbo, que é uma palavra de ação, de repente aparece com artigo e preposição como se fosse um nome, um substantivo? Isso é um verdadeiro mistério gramatical que a gente vai resolver hoje. E a resposta, a chave de tudo, está na identidade secreta do infinitivo grego. A grande verdade é que ele não é só um verbo. Ele é um substantivo verbal. E essa definição é genial. Pensa só nisso. Ele tem a alma de um verbo, ou seja, sua essência, seu coração, é a ação. Mas ele usa o corpo, a estrutura de um substantivo para andar pela frase, para se encaixar nela. É essa a ideia central que vai guiar a gente. Exatamente. A melhor forma de imaginar isso é pensar nele como um agente duplo da gramática. Uma hora ele está lá, agindo como verbo, expressando uma ação, e na outra ele se disfarça de substantivo, assumindo papéis que um verbo normalmente não conseguiria. E é essa versatilidade que o torna tão poderoso. Então vamos dar uma olhada mais de perto nessa vida dupla. Como é que ele consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo? Viver como substantivo e como verbo. Olha, essa tabela mostra isso perfeitamente. Na sua vida de substantivo, ele pode ser o sujeito da frase ou o objeto. Ele pode ter um artigo, tipo to, e ser usado com preposições. Mas, e isso é o mais legal, ele não perde os poderes de verbo. Ele continua tendo voz, ativa ou passiva, pode ter um objeto direto e pode ser modificado por advérbios. Ele realmente tem o melhor dos dois mundos. Vamos ver o lado substantivo dele em ação. Olha lá, ele pode vir com artigo, transformando falar em o falar, como se fosse uma coisa, um conceito. E como a gente viu no comecinho, ele pode vir com preposição, como em eis to proskinesai, que dá para traduzir quase que literalmente como para o adorar, deixando o propósito da ação bem claro. Agora vamos virar a moeda e ver o lado verbo dele. Ele nunca deixa de ser verbo. Ele ainda pode ter um objeto direto, como nesse exemplo em que a ação de ir tem um alvo bem definido. Um ótimo exemplo disso está em Romanos 15, quando Paulo fala do seu desejo de ir a vós. O infinitivo ir tem um objeto direto claríssimo, a vós, mostrando toda a sua força verbal. Beleza, a gente já entendeu o que ele é. É um agente duplo, um substantivo verbal. Agora a gente vai entender por que isso importa. Por que essa identidade dupla é tão crucial? É porque ela permite que o infinitivo faça coisas muito específicas e importantes na frase. É isso. Por causa dessa natureza híbrida, o infinitivo se especializa em pelo menos 4 funções sintáticas essenciais. E com elas, ele consegue comunicar ideias com uma precisão incrível. Então, aqui está o pulo do gato. O infinitivo pode indicar propósito. Viemos para adorar. Ele pode mostrar um resultado. Ele gritou, de modo que todos ouviram. Ele pode marcar o tempo. Ele rezou antes de comer ou enquanto caminhava. E, por fim, ele pode apresentar a causa de alguma coisa, como na parábola do semeador, que a semente secou por não ter raiz. 4 funções super importantes numa única forma verbal. É impressionante, né? E é nesse ponto que todo esse papo de gramática se torna uma revelação. Entender como o infinitivo funciona não é só um exercício acadêmico, não. É uma ferramenta poderosa para a gente ler o texto original com mais profundidade, com mais precisão. Vamos voltar naquele exemplo de Romanos. Quando Paulo escreve que foi impedido de ir a vós, o infinitivo grego que ele usa, o tu elthen, carrega essa ideia de propósito, de um objetivo que foi frustrado. Não é só sobre uma ação, mas sobre um alvo que ele não conseguiu atingir. A gramática ajuda a gente a sentir o peso da intenção de Paulo. E essa é a grande conclusão. Essa identidade dupla do infinitivo, de ser substantivo e verbo ao mesmo tempo, é uma das ferramentas mais sofisticadas da língua grega. Ela permitiu que os autores do Novo Testamento expressassem propósito, causa, resultado e tempo de um jeito muito claro e econômico.
uma riqueza que, muitas vezes, as traduções acabam perdendo um pouco. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Se uma coisinha aparentemente simples como um infinitivo pode esconder tanta profundidade, que outras nuances, que outras verdades será que estão escondidas ali, na estrutura original do texto, só esperando para serem descobertas por quem decide olhar um pouquinho mais de perto? A jornada pelo idioma original, bom, ela está só começando.